Olha, amanhã pode ser o último dia no plenário do presidente do Supremo, o ministro Joaquim Barbosa. Bom, para o bem ou para o mal, o Supremo Tribunal Federal nunca atraiu tanta atenção quanto no mandato dele, né? E a gente vai fazer agora uma rápida análise a respeito desse período. Quem está aqui conosco é o doutor Roberto Delmanto Júnior, que é advogado e conselheiro da OAB. Ele aqui é o nosso primeiro convidado. Roberto, boa noite, obrigado pela gentileza, bem-vindo. Boa noite, obrigado. Heródoto. Roberto, a gente pode dizer que a presidência do presidente Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal é um divisor de águas dentro desse tribunal ou eu estou exagerando? Olha, eu diria, primeiramente, que foi polêmica a passagem do ministro Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal, porque ele mostrou-se um juiz, um ministro de temperamento curto, de pavio curto, muitas vezes extrapolando a polidez, né, o trato com as pessoas, e polemizou de uma maneira muito violenta o Supremo Tribunal Federal. Poderia dizer que seria, sim, um divisor de águas, no sentido de demonstrar para a população que rixas, brigas existem até no Supremo Tribunal Federal, onde são 11 pessoas de alto conhecimento jurídico, de fino trato, mas nós percebemos que até lá subiram no salto, como se diz popularmente, e a casa caiu. Quer dizer, com essa transmissão ao vivo do julgamento do Supremo e com o gênio temperamento do ministro Joaquim Barbosa, na verdade houve uma exposição das grandes divergências internas dos ministros e mostrou para o Brasil que mesmo uma corte máxima do seu país, ela não é tão unida como aparentava antes. Agora, Roberto, até a saída dele é feita de uma forma polêmica ou não? Já visto que ele poderia continuar, né? Ele pode continuar até os 70 anos de idade, não é isso? É polêmico. É polêmico. É polêmico, porque inclusive essa retirada dele, né, abriu mão da relatoria ainda, da questão da execução penal, do mensalão, teve todo o embate com o advogado, né, do Zé Genuíno. Foi inédito ele pegar e mandar tirar o advogado da sala? No Supremo Tribunal Federal, na história do Supremo Tribunal Federal, foi a primeira vez que isso aconteceu. E aqui, claro, o que espanta um pouco quem vive o mundo jurídico é que virou meio torcida de futebol, né? Aliás, o Brasil parece estar virando torcida de futebol. Na parte política, sujeita de um partido é de outro e não quer saber das razões, virou torcida de futebol. E parece que a opinião pública, olhando para o Supremo, também parece que passa uma coisa de torcida de futebol. Porque nunca aconteceu na história do Supremo um advogado ser retirado e me chamou a atenção o silêncio dos outros ministros. Quer dizer, todos se calaram. Então, gerou uma sensação, não é, de incômodo e depois o ministro Joaquim Barbosa anuncia a sua aposentadoria e não há tempo de se candidatar para qualquer cargo, porque ele não tem mais tempo para nenhum cargo eletivo. Realmente foi polêmico, né? Eu acho que ele saiu machucado, porque houve uma mudança na composição do tribunal, não é? E ele ficou minoria e houve aí um desgaste somado ao gênio dele, né? Agora, Roberto, a gente poderia dizer que nunca o Supremo Tribunal Federal foi tão conhecido da população como agora? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que todos esses casos, eu sou a favor da transmissão ao vivo das sessões do Supremo. A maioria dos advogados criminalistas é contra isto, mas eu sou a favor. Porque é uma questão didática, uma questão de cidadania da população e realmente virou um programa de alta educação para a população. Hoje todo mundo sabe o que é o Supremo, sabe o que são embargos, os debates, mesmo que não se compreenda exatamente o que o ministro diz, depois vem a repercussão dos jornalistas, ou seja, houve uma questão de cidadania muito grande. Agora, disse, a transmissão ao vivo leva, às vezes, exasperação ao aumento das emoções. Tem ministro que, por ser ao vivo, lê 2 horas, né, faz um discurso. Mas aí é da consciência de cada um. Claro, sem dúvida alguma. Bom,
ainda na história do Supremo, já passou por lá algum presidente tão polêmico quanto Joaquim Barbosa? Não, ele, sem dúvida nenhuma, foi o mais polêmico presidente da história do Supremo Tribunal Federal e por isso que gera tantas paixões, tanto... de um lado como do outro. Para odiá-lo ou para amá-lo. Né? E, de qualquer forma, ele passou um recado para o país de que nem todos pensam da mesma forma. Né? E que houve uma ruptura, sim, no discurso jurídico. Ou seja, quando ele passa a traduzir em outras palavras os recursos, as postulações e leva, digamos assim, para a pessoa comum compreender, ele rompeu com esta barreira da empáfia, a barreira da toga. E aí se percebeu que são pessoas também que têm as suas questões, as suas exacerbações, os seus descontroles, os seus destemperos, né? São feitos de carne e osso. Agora, tecnicamente, Heródoto, o ministro Joaquim Barbosa, embora tenha um amplo apoio da população, que ninguém aguenta mais corrupção, ninguém aguenta mais impunidade, isso está perfeito. Mas em alguns momentos, sobretudo nesse finalzinho, ele pecou na técnica. Pecou na técnica. Eu acho que a emoção suplantou, esta é a minha leitura, nessa questão de 1/6 da pena para o cumprimento antes de se ter o direito ao trabalho externo, porque o Brasil inteiro, todos os condenados do Brasil, é uma jurisprudência, são decisões de tribunais pacificadas no país inteiro, há anos. E, de repente, muda-se aquilo e acabou vencido pela maioria, e como se fosse assim o grande descobridor do ovo de Colombo. Não é? Isso traria um reflexo no sistema penitenciário brasileiro, que já é caótico, são mais de 500 mil de presos em situação desumana, um efeito cascata muito grande. Imagina. Então, o Supremo também tem esse aspecto político, que não pode pensar única e exclusivamente num caso concreto. Ele deve pensar também nos reflexos das suas decisões nas outras. Agora, Roberto, emblematicamente, o fato de ele ser um negro no Supremo Tribunal e um negro na presidência do Supremo Tribunal, teve também um apelo, você acha? Teve um aspecto da nossa origem, da nossa população? Foi uma conquista da democracia, né? Quando nós viajamos para outros países, você vai para os Estados Unidos, você vai para a França, você vê que o negro lá ostenta um alto nível social. E moram nos melhores bairros também, frequentam os melhores restaurantes. E no Brasil, você vê que ainda há uma barreira econômica da ascensão do negro no Brasil. Então, ele, sem dúvida, é um ícone muito importante nesse sentido. Prestou aí o seu serviço como ministro, polêmico, entre os que o amam e os que o odeiam, mas de qualquer maneira foi um negro que presidiu a mais alta corte do nosso país. Roberto, vamos continuar a conversa no portal daqui um minutinho, por favor.